Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 30 de outubro de 2024, 30ª semana do Tempo Comum, quarta-feira. Santo do dia, Santo Ângelo de Acre, um grande pregador das multidões. Itália, Lucantonio Falcone, nascido em Acre, província de Cosenza, em 19 de outubro de 1669, século XVII. Aos 19 anos, assumiu o hábito, mas alguns meses depois voltou para casa, porque sentiu o chamado a formar a sua própria família. Arrependeu-se e volta ao convento, mas volta a largar o hábito, porque desta vez não se sente à altura da vocação religiosa. Não estamos diante de um eterno indeciso ou de uma vocação frágil, mas simplesmente de um jovem que, com dificuldade, busca seu caminho, certamente contrariado por aquele que mais tarde sempre com ele lutaria, o próprio diabo, que talvez já enxergava os contratempos que aquele captino vai fazê-lo sofrer. Então, ele volta para o convento novamente, desta vez para sempre, até sua morte, lutando, orando, intercedendo, e principalmente expulsando os demônios mesmo que atuavam naquela região. Exímio pregador capuchinho, rogai pelos pecadores mais endurecidos, os corações mais duros, e pedi ao Senhor da conversão das almas a libertação, pedimos a Ti que nos ilumine nas pregações e no testemunho, para que sejamos evangelizadores como Tu fostes. Amém. Santo Ângelo de Acre, rogai por nós. Na primeira leitura de hoje, continuamos estudo em Efésios, dessa vez em Efésios capítulo 6, de 1 a 9, que são aqueles grandes, famosos conselhos que Paulo dá a Efésios. Filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, pois isto é o justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o mandamento, e é o primeiro mandamento que vem acompanhado com a promessa, a fim de que tenhas felicidade e longa vida sobre a terra. Vós, pais, não revolteis os vossos filhos contra vós, mas, para educá-los, recorrei à disciplina e aos conselhos que vêm do Senhor. Escravos, obedecei vossos senhores deste mundo com respeito e tremor, do coração sincero, como a Cristo, não para servir aos olhos, como quem busca agradar os homens, mas como escravos de Cristo, que se apressam em fazer a vontade de Deus. Servir de boa vontade como se estivesse servindo ao Senhor e não a homens. Vós o sabeis. O bem que cada um tiver feito, seja ele escravo ou livre, ele tornará a receber do Senhor. E vós, senhores, fazei o mesmo para com vossos escravos. Deixar de lado a ameaça. Vós sabeis que o Senhor deles é o vosso Deus e está no céu, e diante dele não há acepção de pessoas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eu sei que é uma leitura difícil para ser entendida no tempo de hoje, onde os apóstolos e o próprio Cristo vivia a realidade daquela época da relação de trabalho-senhor, era uma relação prioritariamente entre escravo e senhorio, eram os senhores, né? Então, o profissional liberal de trabalho não existia, era uma coisa muito difícil. Então, era uma situação com uma distância muito grande social. Ou você nascia numa família que tradicionalmente servia como escravo, ou por outras questões também, de guerras, conflitos, acabava também sendo gerada uma multidão do trabalho que servia como escravo, e realmente era isso, era a realidade da época, né?
Mas traduzido para o nosso tempo de hoje, nós teríamos que tirar a palavra escravo e falar que aquele colaborador, aquele empregado, aquela pessoa que é contratada pela empresa, que trabalhe com justiça, que trabalhe com amor, que trabalhe não como um adversário do seu patrão. E o patrão também, né, que enxergue os seus colaboradores com todo carinho, né, que deixe de lado as ameaças, e vós sabeis que o Senhor está nessa relação também de trabalho, pois o Senhor está diante de nós o dia inteiro e diante de Deus. Não há acepção de pessoas. Aqui no texto fala nem escravo, nem livre, nem patrão, nem empregado. Né? O que importa é nós glorificarmos ao Senhor na nossa rotina. Mas a leitura de hoje nos lembra também essa relação de pai e filho, né? Honra teu pai e tua mãe, pois esse é o primeiro mandamento que é seguido de grandes promessas. Há promessas de que terá felicidade e longa vida sobre a terra e prosperidade aquele que honra seu pai, aquele que honra sua mãe. É um mandamento que já vem com uma promessa. Né? Então, e também no versículo 4 nós estamos vendo que o Paulo fala para que os pais não aborreçam também seus filhos, né? Para que os filhos tenham aí, dos pais, recebam a graça da correção, a graça da educação, recorrendo à disciplina. Então, isso que está faltando muito nos dias de hoje. Né? E aos conselhos que vêm do Senhor. Então, pai e uma mãe que não lê Bíblia, eu não entendo. Sinceramente, eu não compreendo. Né? Ah, nunca li a Bíblia. Eu sou pai e sou uma mãe. Como é que pode isso? Como é que pode? Como é que uma pessoa vai ser um médico, advogado, uma pessoa professor, ou que vai exercer alguma função sem nunca ter estudado aquela profissão dela? Né? Ser pai e ser mãe é mais do que ser médico, do que ser advogado, do que ser engenheiro, é mais do que ser doutor, juiz, é mais do que ser um especialista, é mais do que tirar a carta de habilitação para dirigir um carro. Então, para dirigir um carro, eu faço um curso, eu tenho que estudar, eu tenho que decorar a lei de trânsito, fazer uma prova e tudo mais. E para ser pai e mãe, eu não preciso fazer nada. Eu não conheço a Bíblia, não sei dar conselho a meu filho, não sei dar conselhos à minha filha, porque eu não conheço. Então, o conselheiro dos filhos hoje fica sendo o celular, as redes sociais, algumas TVs, jornais, filmes, novelas. Tá certo isso? Está errado. Né? Então, diante do evangelho de hoje, nós temos que ficar atentos, né? Que daqui a pouco eu vou ler o evangelho. E nós vamos ver que as consequências são severas para aquelas pessoas que acham, né, conversando com seu próprio umbigo, que estão servindo a Deus de alguma forma. Mas eu vou à missa todo domingo, eu levo meus filhos para ir à missa. Aham, tá bom. Então, que nós estejamos atentos e alertos, pois assim como aconteceu com Santo Ângelo de Acre, ele lutava conscientemente com Satanás. Teve um dia que ele chegou em casa totalmente ensanguentado, com a cabeça toda esfolada, tudo. Lá no convento perguntaram o que aconteceu. Ele, lutei com Satanás o dia inteiro. Então é assim, nossa vida é uma vida de luta diária. Ou a gente é, tem o inimigo de Deus como inimigo, ou sinto muito. Não dá para servir aos dois senhores. E quem está em cima do muro será vomitado. Em cima do muro. Sim, o muro pertence ao inferno. Então, pai e mãe que está em cima do muro e não sabe educar os seus filhos, é complicado, tá? Mas que o Senhor tenha misericórdia. Ainda dá tempo de reverter tudo. Ainda dá tempo da gente entender e dar conselhos, compreender, buscar a igreja, buscar a catequese, buscar conhecimento, buscar servir a Deus de alguma forma na sua santa igreja, para que possamos corrigir o nosso andar sobre essa terra e nos alertar, pois o Senhor está voltando. O salmo de hoje é o Salmo 144. O Senhor cumpre suas promessas.
O Senhor sempre cumpre suas promessas. Então, o Salmo 144 nos alerta mais uma vez. Qual é a promessa que vem com a salvação, com o plano de salvação? Que o Senhor há de voltar com justiça, honra e glória, né? Então, nós teremos o julgamento final. Todos que já morreram ressuscitarão diante do Senhor, né? Terão que prestar conta. Que as vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem. Os vossos santos, com louvores, vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino e saibam proclamar a vosso poder. O Senhor cumpre sempre suas promessas. Evangelho, o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Hoje será Lucas 13, de 22 a 30. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinastes em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a justiça. Aí haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas do reino de Deus, e vós, porém, sendo lançado fora, virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa do reino de Deus. E assim há muitos que serão primeiros, e os primeiros que serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha, alguém pergunta a Jesus, já que o senhor está passando para todas as cidades, é verdade que poucos se salvam? Então, já tinha aí um murmúrio, já tinha aí uma fofoca entre aqueles que acompanhavam Jesus e os seus discípulos, de que a salvação, embora seja para todos, mas somente poucos se salvarão. Muitos se perderão neste mundo de enganação. Jesus respondeu: Fazei todo esforço possível para entrar pela porta estreita. Então existe um ralo largo, existe uma porta larga que está levando multidões. E entre essas multidões pode ser que esteja levando também os nossos filhos, netos, bisnetos, estão tudo indo pelo ralo. Por quê? Né? Então é só a gente lembrar aqui que na primeira leitura de hoje, vós pais, não revolteis os vossos filhos contra vós, mas para educá-los recorrei à disciplina e aos conselhos que vêm do Senhor. Será que estamos dando conselhos aos nossos filhos? Filho, se você praticar tal ato que o governo diz que é lícito, a Constituição fala que não tem mais problema, que agora não existe mais nenhum crime em praticar tal atitude. Mas se você praticar, meu filho, na lei de Deus, você vai para o inferno. Não adianta as nações falarem: o aborto é livre, o aborto agora não é mais crime. Não adianta, meu filho, minha filha. Se você praticar tal ato, você vai para o inferno, meu filho, minha filha. Entende? Mas agora é legal, eu posso assumir minha opção sexual, não é mais problema, está na Constituição. Meu filho, minha filha, quem está falando isso é o Estado. Filha, filho, quem está falando isso são as leis dos homens. Mas vamos ver aqui, senta com o papai, senta com a mamãe, vamos ver o que está acontecendo na lei de Deus.
Olha aqui, filho, no sexto mandamento fala para não pecar contra a castidade. Meu filho, está aqui, ó. Largai, é bom que eles larguem os pais e as mães e formem uma só carne, mas Deus fez homem, Deus fez mulher. Meu filho, eu sei, eu entendo, eu compreendo sua situação, seu sofrimento, mas papai não pode abençoar isso, filho. Papai não pode abençoar isso, minha filha, meu filho. Vamos lutar junto, vamos orar, né? Permaneça em santidade, em castidade. Eu compreendo tudo o que está acontecendo ao redor da sua vida, mas vamos lutar junto. Nós, sua família está aqui, né? Não aborrecer seus filhos não é porque está tendo um conflito de doutrina ou de leis ou de recomendação que eu vou botar meu filho para fora, minha filha para fora de casa, não é assim não. Não, ao contrário. Nós temos que alertar, nós temos que usar aí toda forma de conselho, todo o nosso conhecimento bíblico para poder alertar os nossos filhos e dar a eles o sentido, né, da palavra para que eles possam lutar também, né? Pai, mãe, não aborreça seus filhos, né? Mas ao contrário, educai-os e recorrer à disciplina e aos conselhos que vêm do Senhor. É isso que nos pede a leitura de hoje. E o Santo Evangelho fala disso, né? Fazer todo esforço possível para entrar pela porta estreita. Ou seja, é uma porta que exige de nós renúncias. Renúncias. Principalmente contra o sexto mandamento, renúncias de prazeres. Renúncias, né? Cumprindo os 10 mandamentos. Porque santo não é aquele que não tem pecado, não. Santo é aquele que luta todo dia contra o pecado. Olha, o santo de hoje lutou todos os dias da vida dele contra Satanás. Porque eu vos digo que muito tentarão entrar no céu, mas não conseguirão. Porque foram seduzidos, achando que têm total liberdade e entraram como no liquidificador, sendo triturado por certos pensamentos modernistas, pós-modernos, e que agora não acreditam mais em nada, e assim vai, uma geração toda há de se perder no pecado. Tá? Cuidado, o evangelho de hoje é bem claro, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Afastai-vos. Né? Haverá choro e ranger de dentes quando virdes Abraão, Isaque e Jacó junto de todos os profetas do reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Pior do que ir para o inferno é ir conscientemente para o inferno. Depois da nossa morte, em espírito, a gente vai entender tudo, né? O sofrimento é, é triplicado, porque na ignorância da carne nós não compreendemos as coisas, mas na sabedoria do espírito, que tudo compreende, nós vamos compreender tudo e o sofrimento em espírito é maior e pior, né? É eterno. Então eu vou fazer de tudo para entrar nessa porta estreita aí. Renunciar todos os dias, lutar todos os dias contra o pecado. Não, minha fé na salvação não vem da minha santidade, eu não sou santo, mas vem da minha força de vontade de lutar todos os dias pela santidade. Assim os últimos que serão os primeiros e os primeiros que serão os últimos. Né? Então há tempo ainda de nos convertermos. Que essa conversão aconteça no nosso coração e que possamos encontrar a porta, mesmo que estreita, que há de nos colocar em direção ao caminho de volta para o Pai. Amém. Eu me chamo Dilton Góes, o nosso projeto chama-se Ai de mim, se não evangelizar, e a reflexão do dia é um programa diário com o objetivo de estudar a palavra, as palavras que compõem a liturgia do dia. Fazemos reflexão da primeira leitura, do salmo, da segunda, do santo do dia. Seja você também um profeta do Senhor. Divulga aí nas suas redes sociais esta pregação, esse ensino, para que mais corações reconheçam o caminho da porta estreita
e que possa um dia chegar diante de Deus. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.